Olá, neste vídeo vamos estar falando sobre o will, que faz parte das estruturas que classificamos como o simple future, ou o futuro expressado da forma simples, no ponto de vista gramatical. Pois bem, então vamos lá. Quando nós falamos de will, podemos nos referir ao futuro o utilizando, mas também temos outras opções como o going to, ou simplesmente usando tempos presentes. E sim, é possível, como veremos em outras aulas, como nos referirmos ao futuro utilizando expressões no presente. É uma coisa um pouco estranha, mas que acontece e que é algo feito com a pessoa inferindo que, mesmo com você falando no presente, está se expressando no futuro. Mas isso é assunto para uma outra aula. Usamos o will quando falamos de maneira geral sobre futuros acontecimentos. Então, aqui você está de uma forma genérica, mas ainda assim assertiva, ou menos suficientemente assertiva, indicando que algo será feito. Seja por você, seja por uma outra pessoa, ou que algo irá ocorrer. Tudo bem? Tendo isso em vista, se pudéssemos colocar um número que explicita essa probabilidade, pelo menos em termos do quão assertivo estamos, podemos dizer que ela equivale a um 80% de probabilidade, tudo bem? Então, continuando. I promised myself that once I start college, I will do all my assignments on time. Então, você tem aqui o I will do all my assignments on time, sendo um exemplo de utilização prática de will em uma sentença. O will é formado com infinitivo sem to. Um erro muito comum que as pessoas fazem é ter o to com o will. Por exemplo, elas querem falar, eu vou falar inglês. Aí elas falam, I will to speak English. Você nunca tem to depois do will. Seria, I will speak English. Tudo bem? As perguntas são feitas invertendo a ordem entre o sujeito e o will. Ou seja, você, como tem de uma forma quase que universal na língua inglesa, você tem a forma interrogativa sendo a inversão entre o will e o sujeito. Então, se você vai falar, por exemplo, você vai para o Canadá, você não diz you will go to Canada. Você talvez até mesmo pode escutar alguém falando isso, mas sabe, essa é uma forma extremamente informal e, sim, incorreta de se falar. A forma apropriada, mesmo em contextos mais informais, seria will you go to Canada? Não é? Muita atenção, então, com relação a isso. Negações são formadas utilizando will not, ou seja, won't. Então, muita atenção com a pronúncia da forma concatenada, não é? Contraída de will e not, porque nós escutamos com muita frequência pessoas falando want. Ela fala, não vou ao Canadá. Aí ela fala, I want to go to Canada. A questão é que want em inglês é querer, to want. Agora, a forma contraída de will e not é won't. Veja a diferença, want, won't. Muito importante. Continuando. Sam will probably move to Canada next year. Will probably move, então é aqui um exemplo, forma afirmativa. Agora, negação. Sam won't move to Canada next year. He will move to the USA. E a forma interrogativa. Will Sam move to Canada next year? Where will Sam move to? Então você tem o will se invertendo com o sujeito na sentença para formularmos as sentenças interrogativas. Observe que na fala e na escrita informal, will geralmente é abreviado para will. Eu sei que esse som é muito estranho, mas eu acho que o mais próximo que eu posso fazer para expressá-lo com ele isolado seria isto, will, will. Agora, com ele em conjunto com o sujeito, temos uma mecânica específica como temos aqui. He will move to the United States. She will go there. They will travel. Então, você tem o will. É somente um som bem breve, mas que é óbvio para quem te escuta, indicando então aqui que você está falando sobre algo no futuro, utilizando o will de forma contraída com o sujeito. Algumas expressões de tempo podem ser usadas para expressarmos quando esperamos que algo aconteça. Ou seja, estamos utilizando expressões que, de forma mais específica, indicam quando você acha que uma ação irá ocorrer. Exemplos são tomorrow, next month, in a day, someday, etc. Ou até mesmo o quão certo ou incertos estamos sobre as nossas previsões. Você tem exemplos como perhaps, probably, definitely, certainly, ou seja, diferentes expressões que passam toda uma graduação de
possibilidades futuras. Então vejamos. Perhaps it will snow tomorrow. Ou, de forma contraída, explícita, né? Perhaps it will snow tomorrow. Um outro exemplo é I'll definitely finish my essay next month. Aí você tem o perhaps e o definitely indicando diferentes níveis de certeza. Você então tem o perhaps indicando a ideia de talvez, ou seja, não tão certo, e definitely indicando uma ideia de alta certeza. E aí você tem as expressões de tempo como tomorrow, amanhã, next month, próximo mês. Observe que as expressões de tempo como probably, definitely, certainly vêm depois de will, mas antes de won't nas sentenças. Ou seja, se você está indicando uma afirmação, ou seja, falando que algo vai acontecer, você tem essas expressões de certeza como definitely, probably, certainly sendo utilizadas após o will ser expresso. Então você tem aqui will probably do it tomorrow. Você tem o LL ao final de we, que indica o will. E logo depois, então, tem o probably, que é a expressão que indica o nível de probabilidade. Agora, aqui você tem exatamente a mesma expressão, probably, mais uma sentença negativa, won't. E aí temos o probably vindo antes dele, se tornando we probably won't do it tomorrow. E aí, realmente é importante compreendermos que em negações temos as expressões de probabilidade ocorrendo antes do won't, antes da forma negativa do will. Algumas pessoas usam shall para se referirem ao futuro em situações formais, quando o sujeito da sentença é I ou we. Então a primeira questão que nós devemos aqui compreender é que essa expressão shall é muito mais frequentemente utilizada e a gente até mesmo pode afirmar que é exclusivamente utilizada na primeira pessoa, seja no singular, seja no plural, seja I, seja we. Contudo, este uso está se tornando muito raro. Hoje em dia, ele é mais usado nos raros momentos em que ele é usado para simplesmente dar sugestões. Então, este shall é realmente uma expressão mais arcaica e que ainda é possível você encontrar, em especial no inglês britânico, no inglês falado, mas principalmente no inglês escrito, mas ainda assim pode ser utilizado, pode ser considerado, mesmo no inglês britânico em que é mais utilizado, como uma expressão mais antiquada e, portanto, cada vez mais ela está sendo evitada de ser utilizada. Agora, o contexto no qual, mesmo com ela sendo mais raramente utilizada, ela é mais ainda utilizada, é o contexto de sugestões. Então, vejamos. Shall I go or shall we leave together? Again, mais uma vez, é raro você escutar isso, mas acontece. Shall I go or shall we leave together? Não é? Estamos aqui, então, perguntando, eu devo ir ou nós deveríamos sair sozinhos? Olha, desculpa, sairmos juntos, não é? Definitivamente, então, aqui temos a ideia de sugestão, seja uma sugestão, em especial no contexto de pergunta. Tendo isso em vista, finalizamos a nossa aula voltada para o futuro simples com a estrutura will. Bem simples, mas bem importante. Obrigado.